Evangelho de Lucas 2, de 1 a 7. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu quero pensar nessa noite sobre os convites do Natal, que está aqui. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quero ler com você também no capítulo 2, o versículo 16 a 20. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria, José e o menino, deitado numa manjedoura. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores lhe diziam. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Meus irmãos, sempre quando nós chegamos ao final do ano, recebemos inúmeros convites. Quem aqui neste final de ano recebeu pelo menos um convite para confraternização, para formatura, para reunião de família, para encontro, para amigo secreto, para despedida? Recebeu um convite? Levanta a mão, quem recebeu? Não tem quem não receba. Todo final de ano tem um convite. Ou é o encerramento da empresa, ou é um encerramento do ministério, ou é um encerramento lá do seu pequeno grupo, da célula, ou é uma confraternização, é um amigo X, ou então também é o pessoal lá que formou, ou é a ceia de Natal. Um convite virá. Via de regra, nós atendemos aos convites na medida da nossa possibilidade. Por quê? Porque se alguém nos convidou é porque nós somos importantes para aquela pessoa. E então nós queremos atender aqueles convites, porque nos sentimos valorizados, nos sentimos importantes. Deus também tem alguns convites para nós neste Natal. E é importante quando nós olhamos na Bíblia e nós descobrimos os convites que Deus tem para nós. Primeiro tipo de convite é o convite da superação. Deus convida a gente a se superar. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que Natal é um tempo da gente ir além de nós mesmos. E por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, qual era a distância entre Nazaré e Belém? Alguém pode arriscar qual era a distância entre Nazaré e Belém? No mínimo, 130 quilômetros. Pense comigo, 130 quilômetros, alguns dizem até 140. Porque as estradas não eram retilíneas, as estradas eram tipo cobra, né? Subia a montanha, descia a montanha, passava no copo, pulava a pinguela e aí ia. Então, e as estradas eram assim, 130 quilômetros a pé. De que José e Maria foram de Nazaré para Belém? Eles foram de quê? Qual foi a carruagem que eles usaram? Qual foi o carro, o avião que eles usaram? O aeroporto que eles foram? Foram de lombo de animal, provavelmente de burro ou jegue, alguma coisa assim. Meus irmãos, imagina 130 quilômetros de animal. Agora pense comigo, qual era a situação de Maria? Ela estava grávida. Em que mês? Provavelmente, doutora Cristina pode me ajudar, mas provavelmente oitavo, chegando no nono. Ela estava nos 45 do segundo tempo. Fazer uma viagem de 130 quilômetros no lombo de um animal, e ele puxando o animal e ela vindo e etc. Eu imagino como que a Maria se sentiu incomodada naquela viagem, como foi um tempo complicado aquela viagem, como ela teve que se superar naquela viagem. Por quê? Porque o transporte era ruim, a estrada era difícil, as condições não eram as melhores, porque lá é muito quente. Era abril, provavelmente, é o mês que Jesus nasceu, não é dezembro, nós comemoramos dezembro, mas provavelmente abril. Então uma data quente, difícil, estrada íngreme. Maria teve que se superar.
Não tinha jeito. Enfrentaram dificuldades? Certamente. Perigos? Também. Não era nada diferente de hoje. Eles enfrentaram todos os riscos que haviam, mas eles se superaram. E por que eles se superaram? Porque eles tinham que ir se alistar. E quando alguém ia se alistar naquela época, não era como nós temos hoje um censo para ver o tanto da população, não. Era porque o governador queria arrecadar mais. Então, quando o imperador ele decreta para que as pessoas vão se alistar, é porque ele quer saber que realmente qual é o povo que ele tem, a renda que tem, a fortuna que tem. Então você tinha que ir, dar o nome dos filhos, dar o nome da esposa, declarar a fortuna, a idade, se era casado, se não era, para que o imperador pudesse então, a partir dali, lançar novos impostos e arrecadar mais. Eles têm que ir. Natal é um tempo de superação. A pergunta que eu faço nessa noite, eu queria que você pensasse agora: o que você precisa ir além de você mesmo nesse Natal? Talvez você esteja reclamando que a estrada está difícil demais, que a sua situação está complicada demais, que tem dificuldade demais no seu caminho, que você está vivendo um momento de crise difícil, mas eu quero dizer para você que no primeiro Natal não foi diferente. Maria e José tiveram também que se superar para vencer o desafio. Porém, eu descubro um outro convite que nós temos aqui. Natal é um tempo de crer na soberania de Deus. Por que crer na soberania de Deus? Compreender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que a Bíblia fala da plenitude do tempo? Deus queria que Jesus nascesse em Belém. Ele mandou Miqueias dizer isso muitos anos antes de Jesus, 750 anos antes de Cristo. Isaías também disse. E é interessante que a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que é Belém Efrata. É Belém mesmo, é na cidade de Belém, é ali. Agora, a Bíblia diz que Deus fez com que houvesse uma conspiração do tempo, universal, para que Jesus nascesse naquele lugar. Por que eu estou falando de soberania? A pergunta é: Jesus não poderia ter nascido antes? Não. Jesus não poderia ter nascido em Nazaré? Não. Jesus não poderia ter nascido em outro lugar? Não. No meio do caminho, Maria não poderia ter tido Jesus? Não. Jesus não poderia ter um outro tipo de nascimento, adiado para um outro momento? Também não. Por quê? Porque havia uma soberania guiando o nascimento dele. Precisava ser em Belém da Judéia. Então, meu irmão, a ida de Maria e José para Belém da Judéia tem uma conspiração divina. Não é uma questão só dos dois decidirem ir porque o governador quer. Não, porque Deus está fazendo confluir toda a história para que aquele fato aconteça. Chama a sua atenção para uma coisa: Maria não precisava ir a Belém, porque José era da família de Davi, Maria não. Os pais de Maria estavam lá em Nazaré, Maria era de Nazaré. E se Maria botasse o pé atrás e dissesse para José que ela não ia? Não vou nessa viagem não, vai você, eu estou grávida, eu estou para ganhar um neném, não dá para mim, é podre, não vou nessa viagem, vai você, é impossível fazer uma viagem dessa. Maria poderia fazer isso? Poderia, mas por que não fez? Porque Deus estava na história. Deus estava dirigindo a história. E dirigindo a história, Deus faz com que Maria se submeta a José e atenda ao pedido dele, mesmo sendo o maior sacrifício talvez que ela tenha feito como grávida naquele momento. Porque esse era o mover de Deus. Querido, você se submete à soberania de Deus? Muitas vezes nós não entendemos a soberania de Deus. E na soberania de Deus tem alguns fatos que nos surpreendem. Talvez um deles seja esse: você fazer uma caminhada incompreensível, irracional, absurda, mas que está dentro da soberania de Deus. E aqui nós vemos um fato desse: Maria fazendo uma viagem absurda, mas dentro da soberania de Deus, tudo confluindo para que o filho dele nascesse exatamente como o profeta disse, 750 anos antes de Cristo. Nasceria de uma virgem na cidade de Belém da Judéia. O texto bíblico ainda nos fala que há um terceiro convite, é um convite à resiliência.
Já viu falar desse tema? Provavelmente você já viu falar desse termo. Deus quer que eu e você exercitemos a nossa capacidade de lutar contra as dificuldades e ficar firme. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem de lutar contra essas dificuldades, esses problemas, as mudanças, resistir às pressões e continuar firme. Quais foram as pressões que esse casal encontrou lá em Belém da Judéia? Primeira viagem. Quando eles chegam, imagine Maria à vista, Belém é uma cidadezinha desse tamanhozinho, tem 600 pessoas no máximo. E quando ela avista, eu imagino o coração dela alegre, pronto, chegou, vamos para a casa de uma pessoa, aquele banho maravilhoso, vou descansar, vou comer. Qualquer grávida, estando numa situação dessa, imaginaria o melhor dos cenários, o melhor dos mundos. Só que não teve jeito de falar: José, você passou um WhatsApp para avisar que a gente está chegando? Não teve jeito. Ligou? Também não. Passou um telegrama? Também não. O que tinha? Não tinha nada. José estava confiado que podia ir para a casa de alguém. Alguns historiadores dizem que não havia hotel em Belém, pelo tamanho. Era geralmente assim, parentes, amigos, pessoas que cediam as suas casas para aqueles que passavam, os viajantes que passavam ali. E José estava confiado: vai ter alguma coisa para a gente chegar e ter o nosso conforto e a gente ficar ali. Porém, o texto bíblico fala: não tem lugar, não tem banheiro, não tem berço, não tem família, não tem conforto. Belém é a cidade do não tem. Quem aqui já visitou um lugar do não tem? Não tem grana, não tem ninguém para me ajudar, não tem emprego, não tem amigo, não tem palavra de ânimo. Você já visitou o lugar do não tem? Irmão, o lugar do não tem é o pior lugar que tem. É aquele lugar que você procura tudo e não tem. E eles chegam no lugar do não tem. E alguém vai perguntar: mas como é que Deus leva esse casal para esse lugar? É porque Deus estava testando a resiliência deles. Deus estava querendo que eles enfrentassem aquele desafio, passassem por eles e saíssem maiores. E o texto bíblico fala então que eles vão lutar. E aí aquele lugar onde eles procuram já está lotado. Provavelmente eles chegam por último. Eles não são os primeiros a chegar na cidade. José vai chegando, já está praticamente nos 45 do segundo tempo. E aí ele diz: olha, o lugar já está ocupado. Eu tenho aqui lá atrás um estábulo. Geralmente era um lugarzinho onde botava os animais. Era tipo, se fosse uma caverninha, colocava os animais lá. Tem um estábulo lá atrás. É o único lugar que eu posso oferecer para vocês. Não tem luz, não tem água, não tem banheiro, não tem vaso, não tem nada. Vocês querem ficar lá? Eles não tinham opção. E eles vão exatamente para aquele lugar. O dono do mundo não tem nada. O dono do universo não tem nada, não tem berço, não tem nada. A única coisa que ele tinha eram umas faixas que Maria carregava com ela para envolver. Irmão querido, será que Deus está testando a sua resiliência nesse Natal? Talvez você chegue ao final do ano visitando o lugar do não tem. Belém se chama Casa de Pão, e na Casa de Pão, esse nome, não tem pão para Jesus, não tem lugar para Jesus, não tem acolhida para Jesus, não tem nada. O pão da vida chega na Casa de Pão e não tem nada. E agora eles têm que enfrentar isso. E se você tiver que enfrentar o nada, a falta, se você tiver que enfrentar qualquer dificuldade, lembre-se: você tem um Deus que sustenta você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E a palavra de Deus fala que quando nós então passamos por esse teste, nós somos abençoados por Deus. José e Maria passam pelo teste. Eles vão para o fundo da casa, para o estábulo, se instalam lá. O lugar é ruim, é fedido, é um lugar realmente inóspito, mas eles estão ali, sabendo que Deus está no controle, cuidando deles. Agora vem o quarto convite. O terceiro convite, melhor. O primeiro convite, terceiro não, é o quarto. Primeiro convite da superação, da soberania, da resiliência. Agora é o quarto convite. É o convite à atenção ao que Deus quer dizer. Querido, talvez você esteja vivendo nesse Natal do não tem. Mas o que Deus quer me falar neste Natal?
A Bíblia diz que Deus então mobiliza um grupo que está lá em Belém também, no campo, e diz para eles: vão até Belém. Vocês vão até a cidade, vocês estão no campo. Vocês vão na cidade, vocês vão encontrar um bebê, ele está envolvido em faixas, ele está num lugar lá, numa casa. Vocês vão procurar e vocês vão encontrar e vocês vão levar uma palavra a eles. Qual foi a palavra que os pastores levaram àquele casal? 3, guarda no seu coração. Primeira palavra: o céu está em festas por causa desse bebê. Você já pensou? Se eu chegasse na sua casa, o seu neném nascesse e eu dissesse para você: eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Qual? O céu está em festa por causa do seu bebê. Tem uma festa no céu, o coral cantando, os anjos pulando de alegria, está tudo em festa por causa do seu bebê. Talvez você dissesse assim: mas aqui não tem festa nenhuma, não tem comida, não tem peru, não tem nada, aqui não tem panetone, não tem absolutamente, mas o céu está em festa por causa do seu bebê. Isso já encheu o coração daquele casal. Puxa, se o céu está em festa por causa do nosso bebê, esse bebê ele é muito importante para nós. Mas eles vão levar uma segunda palavra, e a segunda palavra que eles levam é essa: nós fomos enviados por Deus para dizer para vocês que Deus ama vocês, que Deus quer ter um projeto na vida de vocês. Terceira palavra: este menino, ele é ungido de Deus, ele é o Salvador do mundo e ele é o Senhor do universo. 3 palavras. Eles vão para casa, não tem nada na mesa, não tem absolutamente nada para eles comerem, não tem ceia de Natal, mas tem 3 palavras: Deus, o céu está em festa, Deus mandou a gente aqui, nós estamos debaixo da obediência. E eu quero dizer, esse menino é projeto de Deus, não é para a vida de vocês, é para o mundo, porque ele é ungido de Deus, Cristo. Mais do que isso, ele é Salvador do mundo e ele é o Senhor do universo. Foram lá, disseram essa palavra, deixaram o recado de Deus. Irmão querido, olha para mim, qual é o recado que Deus quer dar para você nesse Natal? Talvez Deus queira dizer que Ele quer fazer uma festa no céu, porque o seu coração será a habitação de Jesus nesse Natal. Talvez Ele queira dizer para você nessa noite: olha, haverá uma festa no céu, se ao invés de Belém, você abrir o coração e dizer: Jesus, hospeda na minha vida, hospeda no meu coração, eu sou o hotel que está aberto para o Senhor entrar. Talvez essa seja a mensagem. Talvez a mensagem que Deus queira falar para você é que Ele tem um projeto para a sua vida, e por isso Ele mandou o Senhor do universo, Ele mandou o Salvador do mundo, e Ele ungiu uma pessoa para nos abençoar e abençoar cada um que está aqui. Por último, o último convite que a gente tem aqui nesse texto é um convite à valorização. Que convite à valorização é esse? Está aí no versículo 18 e 19. A Bíblia diz que Maria, depois que os pastores foram lá e falaram tudo, guardou tudo no coração. Você chega ao final deste ano, quantas vezes você ouviu o pastor Evaldo pregar? Inúmeras. Quantas vezes você ouviu pregadores que não o pastor Evaldo pregar? Inúmeras. Quantas mensagens você ouviu esse ano? Inúmeras. Quantas oportunidades Deus te deu? Inúmeras. Quantos milagres Deus fez na sua vida? Inúmeros. Quantos livramentos Deus operou na sua vida? Milhares, milhões de livramentos. O que você guardou no coração? Maria guardou no coração. Foi uma pessoa, deu uma palavra lá na casa dela, ela guardou no coração. O texto bíblico diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ele. O que está guardado no seu coração de tudo que Deus fez na sua vida este ano? Tem alguma coisa guardada ou foi deletado tudo? Não tem absolutamente nada. Via de regra, guardamos experiências difíceis, mas também guardamos experiências prazerosas. Talvez você esteja guardando muito mais experiências difíceis, terríveis, do que as prazerosas. Lembre-se, Maria guarda o que foi dito a ela no coração. A palavra de Deus diz que está guardado lá no coração dela. E eu quero ir um pouco mais além e quero fazer uma pergunta: quando o Natal de hoje à noite acabar, o que ficará guardado no seu coração? Vou repetir a pergunta:
quando o Natal de hoje à noite acabar, o que ficará guardado no seu coração? Quantos natais você já teve com a sua família? Eu já tive inúmeros, pelo menos 34 eu já tive, e vamos ter mais um. O que está guardado no meu coração? De todos os natais que eu já tive. Se todos os natais que eu tive não ficou nada guardado no coração, tem alguma coisa errada, porque o Natal foi feito para você guardar alguma coisa no coração. E o que você tem que guardar no seu coração? Pelo menos você tem que guardar que Jesus ama você e que Ele veio por sua causa. Porque a comida eu sei que você não vai guardar, o presente eu sei que você não vai guardar, os abraços eu sei que você não vai guardar, o sorriso eu sei que você não vai guardar, a festa ela vai passar, no outro dia o bolo já não existe, no outro dia o salgadinho já passaram, mas Jesus tem que permanecer, porque se Ele permanecer, é sempre Natal para você. Não vai ser um dia, vai ser a vida. Sua vida vai ser uma vida de gratidão. E eu termino perguntando para você, qual é a reflexão que nós não podemos deixar de fazer neste Natal? Porque a Bíblia diz assim: e Maria guardava no seu coração e refletia sobre a palavra dos pastores. Maria guardou no seu coração e refletiu, diz o texto bíblico, aquilo que disse, ou meditou, a mesma palavra, meditava, refletia sobre tudo o que os pastores disseram. E aí eu termino perguntando, qual é a reflexão que nós não podemos deixar de fazer neste Natal? Qual? Eu acho que uma tem que ser feita nessa noite. Deus me ama, e se Ele me ama, eu não posso ser indiferente a Ele. Deus me ama, e se Ele me ama, eu não posso pensar no Natal só das guloseimas. Deus me ama, e se Ele me ama, eu não posso pensar só em presente. Deus me ama, e se Ele me ama, eu não posso pensar só horizontalmente, eu tenho que pensar também verticalmente. E quando eu penso verticalmente, a minha vida muda. Aí o Natal perde o sentido das coisas, e ele passa a ter o símbolo do principal, e o principal, a cereja do bolo do Natal é Jesus de Nazaré. O convite de Deus para você nessa noite é esse: supere as dificuldades que estão diante de você, creia na soberania dEle. Ele é soberano, Ele sabe tudo o que está acontecendo com você, muito tempo antes que você imagina. Resista às dificuldades, seja resiliente, não sucumba diante dos problemas, atravesse os problemas com a graça de Deus. Ouça o que Deus tem para dizer para você neste Natal. Quem sabe Ele está dizendo: o céu ficará em festa, porque você abriu a porta do seu coração para Jesus se hospedar. Por último, quem sabe Deus está dizendo para você: guarde o principal no seu coração e reflita sobre tudo que eu fiz por você este ano. Será que dá para fazer isso neste Natal? Eu creio que sim. Estes são os convites de Deus para você neste Natal. Você aceita ou vai dispensar o convite de Deus? Só depende de você. Aí é você quem decide se você vai ou não se superar, aceitar a soberania de Deus, vencer as suas dificuldades, ouvir a voz do Senhor e guardar o principal dentro do seu coração. Convido você para fechar os seus olhos agora, curvar a sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção, eu quero convidar a banda para vir aqui. E a canção que nós vamos cantar diz assim: nada temerei. Vou pedir a Marcela para vir aqui com o grupo. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz o milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nós vamos ficar em pé, e se Deus fala com você nessa noite, de alguma forma, e você nessa noite precisa de que Deus age em sua vida de uma maneira miraculosa, enquanto nós cantamos a canção, eu queria convidar você para sair do seu lugar neste Natal e dizer: Deus,
Eu quero neste Natal ouvir o seu convite. Deus, eu preciso neste Natal dizer para o Senhor que eu sou disposto a ouvir a sua voz, e eu vou vencer no nome do Senhor. E eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Então sai do seu lugar agora, vem aqui à frente, você que precisa vencer a sua dificuldade, vencer o seu problema, vencer a sua crise, você que precisa alcançar a vitória do Senhor, você que precisa um milagre de Deus em sua vida, sai do seu lugar agora e vem, coloca a sua vida aqui no altar do Senhor. As circunstâncias não vão mudar a minha vida. Eu creio na soberania de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre de Deus. Então vem, dá o teu passo de fé agora. Faça como essas pessoas aqui. Eu quero ter um Natal diferente. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero colocar a minha esperança nele. E eu coloco o meu coração nas mãos do Senhor. Pode vir, sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Nada temerei. Você pode dizer isso? Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Mais uma vez eu quero pedir à igreja para estar orando agora. E eu quero convidar você que enfrenta uma luta, uma dificuldade, um problema, você que está vivendo um Natal diferente. Talvez você tenha que enfrentar o caminho que José e Maria enfrentou. É o caminho da dificuldade, o caminho da distância, o caminho do problema. Mas você precisa crer. Deus tem um chamado para você nessa noite. Deus te desafia a ir além de você mesmo. Mas para a gente ir além de nós mesmos, nós precisamos da segurança de Deus. Então vem, busca nele a sua segurança. Você que está enfrentando um momento grave, creia na soberania de Deus. Ele é soberano, Ele tem o melhor para a tua vida. Você que está passando por um momento de tragédia, de dificuldade, você precisa aproximar-se dele e dizer: Deus, a minha vida é sua. Deus, eu quero o controle do Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero que o Senhor venha fazer a tua vontade. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero que o Senhor faça milagres. Deus, eu quero que o Senhor haja como agiu na vida daquele casal. Deus, eu abro a porta do meu coração. Entra na minha vida, faz maravilhas. Vamos cantar mais uma vez o coro. E se Deus está falando com você, sai do seu lugar. Transforma esse Natal na maior experiência que você já viveu até hoje na sua vida. Mais uma vez o coro. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. É a sua voz. Acalma o mar. Faz um milagre. Posso crer. Vamos orar. Pai querido, aqui à frente estão os teus filhos e as tuas filhas. Ó Pai, como o Senhor nos fala na sua palavra, como a sua palavra é poderosa, como a sua palavra cuida de nós. Pai, obrigado, porque nessa noite o Senhor nos convida a ir além de nós mesmos. O Senhor nos convida a nos submeter à sua soberania. O Senhor nos convida a resistir às dificuldades, sobretudo quando tudo nos falta, Senhor. O Senhor nos convida a enxergar para o Senhor e olhar para o Senhor e não para as coisas. Senhor, nessa noite o Senhor nos convida a ouvir a sua voz. E o Senhor nos convida a guardar o principal na nossa alma, que é Jesus de Nazaré. Senhor, eu oro por esses que estão aqui. Cada um deles tem uma necessidade especial. Cada um deles vive um Natal diferente. Cada um deles vive uma realidade diferente. Mas o Senhor veio por todos eles. Jesus nasceu por cada pessoa aqui. E eu quero te pedir, toma cada um nas tuas mãos, derrama a tua graça sobre eles, fortalece a fé e ajuda-os a caminhar seguros nas tuas mãos. Que eles não venham olhar para trás, que eles não desistam, mas que eles creiam nas promessas do Senhor. Porque Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz.
Permita que o Senhor Jesus tome agora o trono do coração de cada uma dessas pessoas. E como diz a tua palavra, que Ele seja o Senhor, o Salvador, o ungido do Senhor na vida deles. Cuida, Senhor, de cada um aqui. Manifesta o teu poder e transforma este Natal na maior experiência da vida de cada um aqui. Eu oro, suplico agradecido em nome de Jesus. Amém.